Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aqui por meio das suas redes sociais, você que está aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal. Faça sua inscrição aí, se inscreve aí, clica no sininho para você receber as notificações. Toda sexta-feira tem um vídeo novo aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos também. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a mensagem vai ter o seguinte tema: o sermão escatológico de Jesus. É o tópico 7, o último tópico, o destino do bom e do mau servo, baseado em Mateus capítulo 24, vou pregar do verso 45 ao 51. E aí vai ser o último tópico dessa série. Para que você possa entender, veja os vídeos anteriores, que você vai ver todo o apanhado de Mateus capítulo 24, para que você então possa entender todo esse ensino de Jesus. Bem, quero dizer para você que em breve eu tenho meu novo livro publicado, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve, ele está na etapa da oração. A partir de maio, eu tenho aí uma nova série de mensagens. Vou pregar sobre os falsos profetas, tá? Então peço que você continue aqui me acompanhando, me seguindo aqui, para que você veja essas mensagens também. No comentário fixado aqui neste vídeo, tem o link de vendas do meu livro. É só você clicar e vai abrir a minha landing page. Aí você escolhe o livro que você quer comprar, escolhe a livraria na qual você quer comprar, ou me chama lá no WhatsApp para comprar diretamente comigo. Por lá eu tenho promoções. E também por lá você pode me convidar para pregar na sua igreja e eu não cobro nada para pregar. Tá? Vou ficar muito feliz de estar na sua igreja pregando a palavra de Deus. O roteiro do vídeo vai ser o seguinte: eu vou fazer o anúncio de cada um dos meus livros, vou falar sobre um tema chamado pós-carnaval, e eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o teu coração. Tá? Fica com o teu coração aberto, com tua mente aberta, para que Deus possa falar contigo. Tá? Fica aqui até o final que eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda para você ver aqui. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está nessa plataforma, clica nesse coraçãozinho aí e clica aí para você me seguir, para você me acompanhar. Lembrando que aqui nessa plataforma você tem que olhar a hashtag para você saber se o vídeo está na parte 1, parte 2, parte 3. Tá? Daqui a pouco eu entro com a mensagem: o sermão escatológico de Jesus, tópico 7. O destino do bom e do mau servo. Fica aqui, hein? Que eu vou falar agora do meu livro. E em breve eu tenho o meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve. E a partir de maio eu tenho uma nova série de mensagens para pregar aqui. Vou pregar sobre os falsos profetas. Agora vamos falar sobre avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Nesse livro eu já começo trazendo para você uma reflexão bem simples, tá? Através da palavra avivamento. Eu já te faço duas perguntas na capa. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Porque verdadeiramente, quando Deus me inspirou a escrever esse livro, o meu desejo é fazer com que você tenha instrumentos, ferramentas para você poder alcançar o verdadeiro avivamento. Eu sei que muitos cristãos buscam esse avivamento. Buscam de forma sincera, buscam de forma genuína, eu sei. Outros não, mas aí é cada um com seu cada um. E muitos dos que buscam esse avivamento de forma séria, de forma sincera, de forma genuína, às vezes buscam em lugares errados e acabam não conseguindo encontrar. Então eu trago para você esse livro para que você possa ter todas as condições para você entender a profundidade do que significa avivamento e chegar lá, alcançá-lo. Então vamos lá. Já começo com essas duas perguntas. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? Eu venho para o conteúdo do livro com 4 perguntas. Cada capítulo dele tem uma pergunta. O primeiro capítulo tem a seguinte pergunta:
O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? E aí eu trago uma reflexão sobre esse tema, para que você possa ser impactado pelo Espírito Santo. No segundo capítulo eu tenho a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Então aqui, nesse capítulo, mais uma vez eu trago reflexões para que verdadeiramente possam ajudar você a entender a profundidade do tema. No terceiro capítulo, eu tenho a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Trago mais reflexões para que elas possam chegar ao seu coração para despertar você para a importância desse avivamento verdadeiro, genuíno. No quarto capítulo, eu tenho a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Com mais uma série de reflexões para que verdadeiramente você possa entender a seriedade desse tema, tá? Fecho com a conclusão e aí eu tenho aqui para você um manual, assim, para que você verdadeiramente possa entender o conceito do que é avivamento, o verdadeiro avivamento, aquele que vai levar você a uma proximidade com Deus, a um nível de intimidade com Deus, a um nível de profundidade maior com Deus, de intimidade maior, que é uma coisa que nós estamos precisando. E você que de repente está vendo esse vídeo, você não se sente identificado com igreja, com religião, enfim, esse livro também fala para você, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa do bem e vai querer conduzir a sua vida e a vida da sua família em padrões elevados de ética, em padrões elevados de moral, coisas que nós estamos precisando muito nos dias de hoje. Então, no primeiro capítulo, a pergunta é: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Então, eu te convido a ler, que você vai entender onde é que eu quero chegar, tá? Mesmo que você não tenha nenhuma religião. No segundo capítulo, eu já tenho a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Mais uma série de questões que com certeza vão fazer você entender onde é que eu quero chegar. Como eu disse, independente de questões religiosas. Terceiro capítulo: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Idem. O quarto capítulo, então: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Aí eu já te faço algumas perguntas. Que tipo de pessoa entra na sua casa? Que tipo de assunto conversa-se na sua casa? Volto no capítulo 2. O que você deixa entrar na sua casa em termos de televisão, de internet, de livro, etc, etc, etc. E aí? Então, é sobre isso que eu falo. Aí como é que você vai comprar esse livro? Vamos lá. Nos comentários, comentário fixado aqui neste vídeo, você vai pegar o link. Se você conseguir abri-lo nesta plataforma, ok. Se não conseguir abri-lo, copie o link, cole na barra de pesquisa do Google, vai abrir a minha landing page. Ali você vai escolher a livraria na qual você quer comprar, ou vai me chamar no WhatsApp, tá tudo ali. Pelo WhatsApp também eu não cobro nada para pregar, você me chama lá para pregar na sua igreja, se você quiser, não cobro para pregar. Mas voltando ao livro, no WhatsApp eu tenho promoções minhas para você. Um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 50. Quer comprar dois? R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega, me faz um Pix de 70. R$3, 3 exemplares, R$70, 23 e 33 cada um mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 90. A partir do quarto exemplar, cada um sai a R$22,50. Um exemplo, 4 exemplares sai a R$90, R$22,50 cada um, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de R$110. Você pode misturar com Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e de Lodebar para Wonderland. Esses 3 livros eu tenho na versão impressa. Aí você pode misturar o pacote, pode comprar tudo de um livro só. Fica a seu critério. Então tá aqui, ó, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Uma ferramenta importante para você verdadeiramente chegar a um nível de intimidade e de comunhão profundo com Deus. Fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem, o sermão escatológico de Jesus. Abre o teu coração e deixa Deus falar contigo.
Cuide bem da sua carreira profissional. É o livro que eu quero apresentar para você agora. Antes de eu apresentar o livro, daqui a pouco eu tenho a mensagem, o sermão escatológico de Jesus. Lá em Mateus 24, do 45 ao 51. Vou pregar no tópico 7, o último tópico. O destino do bom e do mau servo. Fica aqui até o final. E não esqueça de olhar a hashtag para você saber se é a parte 1, parte 2 e acompanha os vídeos na sequência, tá? Em breve o meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Continue me acompanhando para você poder ver o lançamento do livro. E a partir de maio, a nova série de mensagens sobre os falsos profetas. Você está aqui nessa plataforma de vídeo curto, clica nesse coraçãozinho, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo e clica no botãozinho para você me seguir aqui, tá? Agora vamos lá, cuide bem da sua carreira profissional. É um livro que você sabe que eu abordo tudo que é tema. Eu pego elaboração de currículo, dinâmica de grupo, entrevista de emprego, apresentação pessoal, marketing pessoal, empreendedorismo, desemprego estrutural e planejamento de carreira, administração do tempo. Falo sobre a questão dos estudos, falo sobre o plano B, o que você vai fazer da vida se não der certo a carreira que você escolheu. E eu quero falar sobre etiqueta corporativa. Etiqueta corporativa é um assunto muito importante, é um assunto que muita gente deixa a desejar, muita gente não consegue entender, não consegue compreender. E aqui dentro desse livro, eu trato de um assunto chamado entrevista de desligamento, tá? Ah, mas para que serve a entrevista de desligamento? O que é a entrevista de desligamento? Vamos lá. Algumas empresas, elas têm o hábito de fazer essa entrevista com os candidatos que estão saindo. Se eles estão saindo porque foram demitidos ou se estão saindo porque pediram demissão, não importa. Eles convocam o ex-funcionário para fazer essa entrevista de desligamento. Os analistas de RH que adotam essa prática, eles acham que isso dá um feedback do funcionário em relação à empresa. Eu particularmente discordo. Eu acho que esse feedback ele não tem nenhuma credibilidade e ele não vai agregar nenhum valor para a empresa. E eu vou te provar por quê. Você que está vendo esse vídeo, você tem essa prática na sua empresa, vou te mostrar por que esse feedback é de pouco valor ou nenhum valor. Vamos lá. Você está chamando para a entrevista de desligamento o empregado que foi demitido da empresa. Ele está chateado, ele está irado, ele está pé da vida, ele está triste, ele está deprimido, ele está preocupado, ele está ansioso, está desesperado, não sabe o que vai fazer. Você acha que esse cara tem, essa mulher, esse homem, vão dar respostas adequadas para que você possa ter um feedback ideal em relação à sua empresa? Claro que não. E a pessoa que pediu demissão? Vamos lá. A pessoa que pediu demissão, ela já está mostrando que ela conseguiu um emprego melhor. Ela já está mostrando no pedido de demissão as insatisfações que ela tem com a empresa. Porque se ela achasse que a empresa estava maneira, ela permaneceria na empresa. É simples assim. Tá? Aí você vai me perguntar, mas como é que eu posso fazer então para obter feedback dos empregados? Poxa, vou te dar 4 dicas aqui. Eu estou me lembrando de 4 aqui. A primeira delas, veja no sindicato da categoria a quantidade de reclamações que tem em relação à sua empresa. Você vai ter um parâmetro bem atualizado e bem fiel do que o seu empregado pensa da sua empresa. Tá? O segundo parâmetro que eu vou te dar, consulte o Ministério do Trabalho e veja a quantidade de reclamações que tem lá. Reclamações do Ministério do Trabalho não são ações na Justiça, são coisas diferentes. Então, parâmetro 2, veja no Ministério do Trabalho quais são as reclamações, quantas reclamações tem em relação à sua empresa. Você vai ter um parâmetro fiel do que o seu empregado está pensando de você e da sua empresa. Terceiro parâmetro, veja no site do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ou até do TST, Tribunal Superior do Trabalho, a quantidade de ações trabalhistas que tem em relação à sua empresa sendo a ré. Pois é. E o quarto parâmetro, é só você criar um setor de compliance na sua empresa. Se você já tem, beleza, vá lá no compliance e veja a quantidade de reclamações que tem lá. São parâmetros muito mais fiéis e abalizados para você entender como é que está a situação da sua empresa, tá? E se você quiser disponibilizar outros canais, você pode também. Canais de denúncias anônimas, você pode disponibilizar, caso você não faça.
com certeza você vai ter coisas muito mais fiéis e fidedignas ao que você quer saber do que através de uma entrevista de desligamento, tá? Isso é para você que é o empregador, para você que é o analista de RH, para você que tem essa prática aí. Agora, para você que é o empregado que está passando por isso, está sendo convocado para uma entrevista de desligamento. Vamos lá. O ideal é você não queimar pontes quando você sai da empresa, seja demitido ou seja pedindo demissão. O ideal é você sair sem queimar pontes, certo? Por quê que eu estou falando isso? Porque você não sabe o dia de amanhã, eu também não sei, ninguém sabe, só Deus sabe o dia de amanhã. Só Deus tem um atributo da presciência. E sendo Ele o único que tem um atributo da presciência, só Ele sabe o futuro. Você não sabe se amanhã você vai precisar voltar para essa empresa, caso não tenha dado certo a sua empreitada aí na sua nova jornada. Você não sabe se amanhã ou depois você vai precisar indicar um parente, um amigo. E aí? Se você queimou ponte, você não vai ter como fazer nada dessas coisas. Então você tem que analisar como é que está a sua vida, o que você quer para o seu futuro. Então, se você não quer queimar pontes, eu sugiro que você fuja das cascas de banana que tem nessas perguntas, tá? Tipo assim, não saia detonando a empresa. Ah, eu vou mentir? Eles normalmente fazem questões de múltipla escolha. Normalmente tem alguma opção lá dizendo que você não sabe, que você não tem opinião, que você prefere se abster de dar opinião. Enfim, qualquer coisa nessa linha aí, sugiro que você marque. Aí antes que você me criticar, então quer dizer que eu tenho que fazer o papel do isentão? Se você não quer queimar pontes, minha sugestão é essa, faça o papel do isentão. Se você quer queimar pontes, então cometa o sincericídio. A escolha é sua. Se você vai ser o isentão ou se você vai cometer o sincericídio. Sabendo que se você detonar essas pontes, você não vai ter como atravessar por elas depois. Aí a decisão é integralmente e exclusivamente sua. Tá? Fica a dica. Como é que você vai comprar esse livro? Bem, esse livro só está disponível comigo pelo WhatsApp. Como é que você vai fazer? Você vai clicar aí, ó. Você vai ver esse comentário que está fixado aí. Clica no link. Se abrir, ok. Se não abrir, copia e cola lá na barra de pesquisa do Google. Você vai abrir minha landing page. Lá você clica no botãozinho do WhatsApp e me chama lá. Um livro, R$30 mais os 20 da entrega, faz um Pix de 50 para mim. 2, 50, 25 cada um mais os 20 da entrega, faz um Pix de 70. 3, R$70, 23, 33 cada um mais os 20 da entrega, faz um Pix de 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um mais os 20 da entrega. Um exemplo, 4 livros, 22,50 cada um, R$90. Mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 110. Aí você pode misturar com Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e de Lodebar para Wonderland. Pode misturar, pode comprar só dele, fica à vontade. A decisão é sua, o critério é todo seu. Tá certo? Então tá aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. É para te abençoar nessa área, para que você possa alcançar crescimento nessa área e desfrutar das bênçãos que Deus tem para você nessa área. E por tabela, você vai desfrutar de bênçãos também na sua vida financeira. Então fica aqui até o final, que daqui a pouco eu estou entrando com a mensagem, o sermão escatológico de Jesus. E fica com o teu coração aberto para Deus falar. De Lodebar para Wonderland. Vamos lá. De Lodebar para Wonderland é um livro no qual eu compartilho com você histórias de pessoas reais, gente que nem eu e você, gente que errou, gente que fracassou, gente que caiu, gente que chegou ao fundo do poço, bateu lá e subiu, porque a mola propulsora que está no fundo do poço se chama Jesus Cristo. Ele é o elo que liga, ele é o elo entre essas 11 histórias que estão aqui. Mas antes de eu falar do livro, em breve eu vou ter meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Está na etapa da oração. Fica me seguindo aqui, me acompanhando. Por falar em me seguir aqui, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Nesse coraçãozinho também. E deixa o seu comentário, o seu compartilhamento, tá? Daqui a pouco eu tenho a mensagem, o sermão escatológico de Jesus.
Tópico 7, o destino do bom e do mau servo. E em maio começa a nova série de mensagens sobre os falsos profetas. Ora, vamos para de Lodebar para Wonderland. Eu tenho a história da Catarina, que saiu da igreja por causa de decepção com o crente, da Elisama, que passou uma série de abusos dentro de casa, a Tamires, que também passou uns perrengues dentro de casa, tomou um monte de decisão errada, do casal Felipe e Gabriela, que não soube lidar com problemas de família, o casal Lindomar e Jaqueline, que vivia entre tapas e beijos, o pastor Marcelo, que caiu espiritualmente falando, ministerialmente falando, porque ele foi muito arrogante, muito soberbo, muito fanfarrão, não vigiou. Tem a história do Júlio César, que caiu também por causa da arrogância, da soberba, mas aqui foi na questão profissional, somada às decisões erradas que ele tomou. Pastor Marcelo também. Tem a história do Augusto, que foi traído pelas pessoas que ele mais considerava, mais amava, mais respeitada. Tenho a história do Rafael, criado dentro da igreja, garoto novo, foi trabalhar, ficou curioso e tomou um monte de decisão errada e quebrou a cara. Guilherme, rapaz novo, se deixou levar por más companhias e também quebrou a cara fazendo escolhas erradas. E a Gisele, que é o combo de decisões erradas ao longo da vida dela. Então são 11 histórias para você ser alimentado, ser edificado pela palavra de Deus. E você entender que o elo que une todas essas pessoas chama-se Jesus Cristo. Tá? Aí você pergunta, você não tem igreja, não tem religião, coisa e tal, o que esse livro tem aqui para você? Tem para você que você vai aprender a dar a volta por cima. E você vai aprender que dando a volta por cima sem Jesus, você consegue, mas dá muito mais trabalho. Dando a volta por cima com Jesus na sua vida é muito mais fácil. Você não está sozinho, Jesus divide forças com você, Jesus sustenta você quando você não aguentar mais caminhar, Jesus faz um milagre que você não pode fazer, Jesus abre os caminhos que você não pode abrir, Jesus abre as portas que você não tem como abrir. Então, essa é a diferença. Então, está aqui. Como é que você vai comprar? Nos comentários desse vídeo aqui, fixado neste vídeo, tem o link de venda do livro. Clica, se abrir, ok. Se não abrir, copia, cola na barra de endereço do Google. Vai abrir minha landing page. Lá você escolhe a livraria na qual você quer comprar ou me chama no WhatsApp. E pelo WhatsApp você pode me chamar para pregar na sua igreja também. Não cobro nada para pregar, não. Vamos lá. Pelo WhatsApp, falando do livro. R$30, mais os 20 da entrega, me faz um Pix de 50. 2, 50, 25 cada um, mais os 20 da entrega, Pix de 70. 3, 70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, faz um Pix de 90 para mim. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um. Pode misturar com o avivamento onde ele começa, como alcançá-lo, e cuide bem da sua carreira profissional. A partir do quarto, vamos lá, 4 exemplares, 22,50 cada um, dá 90. Mais os 20 da entrega, faz um Pix de 110 para mim. Então tá aqui, de Lodebar para Wonderland, para que você possa verdadeiramente dar a volta por cima, para que você possa verdadeiramente entender a profundidade e o significado de dar a volta por cima com Jesus na sua vida. Está aqui. Ele tem o prefácio do meu pastor presidente, pastor Vanderlei Prata. Então está aqui. Deus abençoe tua vida, Deus edifique tua vida por meio deste livro. Fica aqui que daqui a pouco tem a mensagem, um sermão escatológico de Jesus. Tá? Tópico 7, o destino do bom e do mau servo. O dinheiro nosso de cada dia. Bem, o dinheiro nosso de cada dia é um livro que eu só tenho ele na versão digital. Você vai entrar em amazon.com.br, botar o nome do meu livro lá na pesquisa e comprar. Ou vá aqui no comentário. Está o comentário fixado, está o link de vendas aí. Clica nele. Abriu? Ok. Não abriu? Copia, cola na barra de endereço lá na barra de pesquisa do Google e entra na minha landing page, escolhe o livro, vai lá, vai entrar direto na Amazon, vai comprar. Tá certo? Por falar em clicar, clica nesse coraçãozinho aí para você dar apoio ao vídeo, deixa o seu comentário e compartilha nos grupos, nas redes sociais, tá? E clica aí também para você me seguir e me acompanhar, tá? Em breve o meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Em breve, tá? Em fase de oração. E a partir de maio, a nova série de mensagens, Os Falsos Profetas.
Mas vamos então falar do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Vamos lá. Nesse livro eu trabalho muito com questões relacionadas a coisas erradas que você costuma aprender na igreja. Por exemplo, em algumas igrejas você costuma ouvir, você já deve ter ouvido, que a prosperidade financeira está relacionada à riqueza. Só que não. Se isso fosse verdade, você não teria tanto rico ficando pobre. É só você pesquisar que você vai encontrar ex-jogadores, atores, atrizes, cantores, cantoras, ganhadores de jogos de loteria, de Mega Sena, ganhadores de reality shows tipo Big Brother, A Fazenda, perderam tudo e ficaram pobres. Então, prosperidade financeira não está ligada a quanto você ganha. E eu te falo por experiência profissional. Eu trabalhei vários anos em setor de inadimplência, de recuperação de crédito, dentro da Caixa Econômica onde eu trabalhava. E não eram as pessoas que ganhavam menos que iam lá procurar gente para renegociar a dívida não, tá? Era gente que ganhava bem. Quando eu falo ganhar bem, atendi gente que tinha um salário bruto de 10 mil reais, 12 mil reais, e que tinha tanto empréstimo, tanta conta, tanta dívida, que quando caía dinheiro na conta, caía R$1.000, 1.200, para você ver, nesse patamar aí, sem exagero nenhum do que eu estou falando. Então, prosperidade financeira, eu te mostro no livro que não está ligada a quanto você ganha, está ligada a como você administra o seu dinheiro. É sobre isso que eu falo. Como você administra o que você ganha, como você administra o que você gasta, como é que você evita entrar em inadimplência, não é o quanto, é como. Então, isso é uma coisa errada que você já foi acostumado a ouvir dentro de algumas igrejas, não todas. Outra coisa que você também aprendeu de forma errada, tá? Que prosperidade financeira está ligada a quanto você dá de dinheiro lá na igreja, de dízimo, de oferta, coisa e tal. Parece que esses pastores se esqueceram da oferta da viúva pobre, que foi muito mais abençoada do que todos os outros. Parece que esses pastores esquecem de que Deus não recebe suborno, Deus não recebe propina. E quando essas pessoas ensinam de forma equivocada que você tem que ofertar para ser abençoado, elas estão dizendo para você que você pode dar uma propina para Deus, você pode dar um suborninho aqui para Deus, para Ele poder abençoar você. Uma negociação, uma barganha. Só que não funciona assim. Acho que eles se esqueceram de que Deus é misericordioso, Ele é galardoador, Ele abençoa como Ele quer, quando Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer. Porque Ele é soberano, Ele é o Senhor. E Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece o coração de quem está dando dinheiro na igreja só na intenção de receber bênção. E Ele sabe quem é que está ofertando com sinceridade. Então, fica a dica aí, tá? Inclusive, nesse livro eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz em relação ao assunto dinheiro. E eu estou preparando especificamente para um futuro um livro chamado O Dinheiro e a Bíblia. Eu vou falar só do que a Bíblia diz acerca do dinheiro. Para um futuro aí, esse livro vai sair. Vou falar só sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Tá? O Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu fiz muitas pesquisas, muitos estudos e tal. Juntei muito material para poder trazer para você um livro que possa compartilhar aprendizados, coloquei experiências profissionais minhas, enfim. Mas o livro O Dinheiro e a Bíblia, que para um futuro eu quero lançá-lo, eu vou falar só do que a Bíblia diz sobre o assunto. Então eu tenho total consciência dos ensinos da Bíblia sobre o assunto. Tá? Só para dar uma palhinha, Lucas capítulo 14, Jesus fala sobre planejamento financeiro. Quando você vai começar uma obra, você tem que ter dinheiro para acabar, para você não passar vergonha, para ninguém ficar rindo de você. Lucas 14, vai lá pesquisar, tá? Só uma palhinha, tá certo? Então fica aqui até o final, daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem, o sermão escatológico de Jesus, tá? Deixa Deus falar contigo, abre o teu coração, fique atento, fique receptivo para o que Deus quer falar. Vem comigo. Agora eu quero dizer para você que em breve vou lançar meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas.
Mas antes de eu falar do livro, eu quero lembrar você, daqui a pouco tem a mensagem, o Sermão Escatológico de Jesus, tópico 7, o destino do bom e do mau servo, é o último tópico da série. Não esqueça de olhar a hashtag do vídeo, para você saber se é parte 1, parte 2, para você acompanhar. E clica nesse coraçãozinho aí, para você dar apoio para o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, tá? E clica nesse botãozinho para você me seguir aqui, para você me acompanhar aqui, tá? Vamos lá. E a partir de maio, a nova série de mensagens, os falsos profetas. Agora eu quero falar de Sansão, o homem das escolhas erradas. Deus me inspirou para estudar com profundidade a biografia desse homem que foi chamado por Deus desde o ventre da mãe, tá? Então eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração através da vida desse homem. Tudo que eu escrevi ali nesse livro, tenho certeza que é perfeitamente aplicável para os dias atuais. Tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração através da história dele para os dias atuais. Tenho certeza que você vai entender a aplicação da história de Sansão para os dias atuais. Eu te convido já a ficar atento para que você não perca, tá? Eu lançar o livro aqui, aí você me chama no WhatsApp para comprar, ou vá na livraria, ou clique aí na livraria para você comprar. Eu vou divulgar para você como é que vai ser, tá? Então está na fase da oração, Deus está preparando. E por que Deus está preparando? Por que eu estou orando? Porque Deus já me deu inspiração, eu já escrevi, já fiz a revisão ortográfica, já registrei o livro na Câmara Brasileira do Livro, na CBL. Beleza. A publicação, como vai ser? Se for de forma independente, eu tenho que encontrar uma editora que publique de forma independente, eu tenho que ter o dinheiro para isso. Porque a editora vai fazer o ISBN, vai fazer a ficha catalográfica, vai criar a capa, vai fazer a diagramação, vai fazer a revisão ortográfica, enfim, a editora vai ter um trabalho, vai colocar o livro nos marketplaces dela, para que você possa comprar, ok. Mas se Deus quiser abrir uma porta para que eu publique por uma editora tradicional, então, aí na editora independente, voltando aqui, o trabalho é meu de divulgar, como eu faço aqui nas minhas redes sociais. O trabalho é meu de vender através de visitas que eu faço às igrejas, tá? Então a parte do trabalho é minha, tá? Mas publicando por uma editora tradicional, o meu ganho vai ser menor, mas em compensação eu não vou precisar esquentar a cabeça, porque a editora tradicional ela tem uma capilaridade muito maior do que eu nas minhas redes sociais. Ela tem as redes sociais próprias, ela tem lojas, como a CPAD, por exemplo, tem lojas próprias. Outras editoras tradicionais, elas colocam seus livros nas livrarias do Brasil. Então, é uma forma diferente de publicar. Deus sabe o que é melhor, por isso que por isso que o livro está na fase da preparação, que é a fase da oração. Mas em breve vai estar aqui disponível para você. Sansão, o homem das escolhas erradas. Fica atento, hein? E por falar em fica atento aqui que daqui a pouco tem uma mensagem. O Sermão Escatológico de Jesus. E deixa Deus falar contigo. Vem comigo aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você está aqui, clica nesse coraçãozinho aí, tá? Deixa o seu comentário e compartilha o vídeo, tá? Tá vendo na plataforma vermelha de vídeo grande? Deixa o seu like, deixa o seu comentário também e se inscreve aí no canal e clica no sininho para receber as notificações. Bem, eu quero falar sobre algo chamado pós-carnaval. O que é o pós-carnaval? Pós-carnaval é tudo que acontece pós-carnaval, depois do carnaval. Como assim? Vou te explicar agora. Vamos lá. No carnaval muita gente faz loucura. No carnaval muita gente alopra, muita gente sai de casa tipo na sexta-feira, só aparece em casa na quarta-feira de cinzas. E alopra mesmo, faz tudo que dá na telha de fazer. Porque essa é a ideia do carnaval. A origem do carnaval, a ideia era essa. Dar vazão a tudo que era desejo da carne para depois passar pelo período da purificação. Ou como chamam, né, quaresma. 40 dias de purificação, de jejuns, de orações para expiar, para pedir perdão pelos 3, 4 dias de alopração completa. Pois é,
O problema é essa alopração aí, essa loucura aí. Muita gente alopra no carnaval e agora começa a colher os frutos. Mulheres que estão grávidas, que não queriam, não estavam esperando, mas foram buscar, né? Porque a única mulher que engravidou sem conjunção carnal foi Maria, que teve Jesus concebido pelo Espírito Santo. Foi a única. Todas as outras mulheres, a concepção se deu pela conjunção carnal. Não tem outra forma, tá? Enfim, além da gravidez indesejada muitas vezes, também tem outra questão. Mulheres e homens que agora estão correndo atrás de médico para tratar ISTs. Pois é, ISTs, no plural. Da gonorreia à AIDS. Olha quantas ISTs tem no mundo. Tem aí. Vamos falar. Inclusive, eu estou terminando de escrever um livro chamado As Três Dimensões do Sexo. Eu vou tratar desse assunto, tá? Vou ter um capítulo inteirinho desse livro para falar só dos pecados sexuais na dimensão física. Eu vou falar de ISTs. Vamos lá. Gonorreia, clamídia, sífilis, cancro mole, cancro duro, donovanose, vaginose bacteriana, herpes, HPV, AIDS, só algumas que estão aqui na minha cabeça, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar várias outras. A lista é grande de ISTs, tá? Pois é. Outra coisa, tá? Que acontece agora, eu quero falar para você. Vem comigo aqui. De crente para crente, de cristão para cristão. O que você ficou fazendo diante da televisão vendo o desfile de carnaval? Você que se manifestou na internet aí por causa da escola que homenageou Lula, que você falou, que você viu o desfile e que você viu lá, negócio dos cristãos em conserva. Antes que você me pergunte como é que eu sei disso, eu sei porque vocês comentam na internet. Eu estou falando dessas coisas porque vocês comentaram tudo isso na internet. Eu não perdi meu tempo vendo desfile de escola de samba. Eu não ia perder meu precioso tempo vendo desfile de escola de samba. Tenho mais o que fazer. Com todo o respeito a você, eu tenho mais o que fazer. Eu não ia ficar vendo tanta coisa interessante para eu ver. Eu vou ficar vendo desfile de escola de samba, mas enfim. Agora vem cá, você que é crente, você que é cristão, que é evangélico. O que você está fazendo diante da televisão vendo desfile de carnaval? Vendo aquele monte de mulher sem roupa? Você que é homem, se submetendo a aquele montão de tentação? Se eu parasse para ver, eu poderia me sentir tentado, porque vamos combinar que tem um montão de mulher ali que é bonita, que é lindíssima. Mas e aí? A Bíblia não diz que a gente deve fugir da tentação? Está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz que a gente deve fugir da aparência do mal? Está escrito lá também. A Bíblia também não diz que a gente deve fugir do desejo da mocidade? Está escrito lá. Pois é. Então vem cá. O que você estava fazendo em frente à televisão? Vendo carnaval. Vendo desfile de carnaval. Agora aqui, ó. De cristão para cristão. Outra pergunta que eu quero fazer para você. O que você foi fazer desfilando em bloco de carnaval? Ah, mas era um bloco gospel. Tá. Bloco gospel. Então vamos falar um pouquinho desse bloco gospel. Desses blocos gospel. Vamos lá. Acabei de falar que no carnaval as pessoas estão aloprando, estão chapando, estão manguaçando. Você acha em sã consciência que aquelas pessoas que estão ali prestando atenção na letra do samba, elas querem sambar, não querem saber se está falando de Deus, se está falando do diabo, elas querem sambar, porque a música apela para o ritmo, para a dança. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os caras já estão ali manguaçados, chapados, cheio de cachaça na ideia, cheio de bagulho na ideia. Eles veem as irmãzinhas. Ah, mas as irmãzinhas elas estão comportadas lá. Elas não estão seminuas. Ok. Até porque seria uma excrescência as irmãs irem para um desfile de bloco gospel seminuas, como as passistas das escolas de samba, dos outros blocos também. Então eu creio que as irmãs tenham ido comportadas, vestidas de forma comportada. Ok. Mas
Isso não significa dizer que os caras não vão ficar com cobiça, não vão querer dar em cima, não vão querer mexer, ainda mais chapado. Pois é, então as irmãs estão lá se expondo a isso de forma desnecessária. E os irmãos? Tudo bem que os irmãos também não vão estar lá sem camisa, vão estar com a camisa comportada, uma calça comportada, uma bermuda tal, desfilando no tal bloco gospel, ok. Mas e a mulherada também, que está cheia de manguaça na ideia, dando em cima dos caras também? E a mulherada no carnaval muitas vezes está de shortinho, e muitas vezes são bonitas, despertam a atenção. Aí tá o irmão desfilando no bloco gospel, mas doido para pegar aquela mulher que está lá, porque aquela mulher está dando mole para ele. Poxa, a gente é homem, a gente sabe disso, a gente tem que vigiar. Eu tenho 60 anos, eu sou homem, então eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, eu tenho que fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que eu devo vigiar e orar para eu não entrar em tentação. Está escrito lá. E também está escrito que o espírito está pronto, mas que a carne é fraca. E também está escrito lá na Bíblia que o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Trocando em miúdos. Sou homem, tenho minha natureza, minha carne. Aí eu vou para um bloco desses, vou dar um exemplo, eu vou para um bloco desses, comportado, uma bermuda tranquila, uma camisa tranquila, vou, aí eu vejo uma mulher lá, toda gostosa, me dando mole. Eu não quero olhar. A mulher está toda nua lá, desfilando lá no carnaval, em outros blocos, lá, coisa e tal. Eu não quero olhar, mas meu olho quer. Eu não quero cobiçar, mas meu corpo quer. Aí aplica-se o que o Paulo ensinou, o apóstolo Paulo ensinou. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, eu não quero pecar, mas eu acabo pecando, porque eu estou olhando, estou cobiçando, estou desejando, estou doido para pegar aquela mulher, e de repente a mulher me dá mole, eu desenrolo, eu pego a mulher, destruo com a minha vida, destruo com a minha santidade, ofendo a santidade de Deus, porque se eu sou divorciado, eu tenho que ficar sossegado, quieto no meu canto. Eu sei o meu lugar. Se eu sou divorciado, eu tenho que ficar quieto no meu canto, sossegado. Beleza. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Estou mostrando para você na prática. O bem que eu quero fazer, ou seja, me manter na santidade, me manter na pureza, me manter longe da aparência do mal, me manter longe das tentações, esse eu não faço, porque eu estou lá, enfiado lá, desfilando lá, me expondo de forma absolutamente desnecessária, tá? Olha, essa galera que está à frente desses blocos gospel aí, eles podem enganar quem é novo convertido, eles podem enganar a quem tem uma fé cristã muito superficial, muito rasa, independente do tempo que tenha de igreja, porque tem muito crente que tem muito tempo de igreja, mas que tem uma fé absolutamente rasa, absolutamente superficial e que se engana com essas coisas, tá? Mas essa galera não consegue enganar crente que ora, cristão que jejua, cristão que estuda a palavra de Deus, cristão que vigia, cristão que se consagra, cristão que foge da aparência do mal, cristão que foge das tentações, cristão que foge dos desejos da mocidade. Essa galera não engana esses cristãos não, tá? Por quê? Porque na verdade o que eles querem é estar junto ali, eles querem desfrutar daquilo que eles desfrutavam na época que eles não eram cristãos, querem matar a saudade. Aí antes que você venha me dizer que eu estou desmerecendo o evangelismo nessas ocasiões, não estou desmerecendo não. Pelo contrário, eu vou te mostrar agora o que significa esse pós-carnaval que eu coloquei aí, ó, no cabeçalho aí do título aí do vídeo. Vamos lá. Para o carnaval de 2027, as escolas de samba já estão se preparando. Algumas já estão estudando trocar de carnavalesco, trocar de intérprete, trocar de rainha de bateria, trocar de mestre de sala, porta-bandeira, coisa e tal. Essas movimentações que acontecem, igual acontece em clube de futebol, troca de um para outro, é normal, tá? Beleza. Já vão começar a contratar costureiras, já vão começar a bolar os enredos, aí já vai começar a criação dos sambas e tal, coisa e tal. Já vão começar a se preparar para o carnaval do ano que vem. E os irmãos sérios, íntegros, que fazem esse tipo de trabalho de evangelismo nesses lugares tipo Marquês de Sapucaí, em outros lugares onde rola carnaval, eles já estão se preparando para o carnaval do ano que vem. Como assim?
orando, estudando a palavra de Deus, jejuando, fazendo propósitos, se consagrando as suas vidas, porque eles sabem onde eles vão entrar. E por falar em saber onde eles vão entrar, tem um vídeo na internet aí que eu já mencionei ele há algumas semanas atrás, de um bruxo. Não é um pastor, não é um pregador, como eu aqui, um bruxo, que falou que ele foge do carnaval, ele se preserva no carnaval, porque ele sabe a quantidade de espíritos malignos que tem. Ele sabe que o negócio é pesado. Palavras dele, procura na internet que você vai encontrar. Não sei o nome dele. É um rapaz que de cabelo curto. Tem um bruxo de cabelo comprido que fala um monte de coisa também. Mas esse é na verdade, acho que o cabelo dele acho que é preso. É um cabelo grande, mas é preso. Não é o mesmo, não. Mas tá aí na internet. Procura aí que você vai encontrar. Pois é. Então, se um bruxo fala essas coisas, então você tem que dar crédito. E você que é cristão sabe muito bem a quantidade de espíritos malignos que rola no carnaval. Porque para as pessoas ficarem loucas, aloprando como alopram, não pode ser normal. É claro que tem a natureza, tem o caráter, tem a manguaça, tem uma série de situações. Mas tudo começa pela escolha da pessoa. Porque quem não quer, fica em casa. Quem não quer, fica sossegado no seu canto. Não vai se expor. Porque quando o diabo atua, é porque ele encontrou brecha na pessoa. É simples assim. Por isso a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, mas diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Não é ao redor de qualquer um. É de quem teme ao Senhor, de quem busca o Senhor, de quem pede a proteção do Senhor. Então o anjo do Senhor está acampando ao redor. Então aí o inimigo, Satanás, que está ao derredor, não consegue tocar, não consegue atingir. Porque está protegido, está guardado, está blindado. O servo do Senhor está guardado, protegido, blindado. E aí eu volto a você, crente. O que você foi fazer no carnaval? O que você foi ficar olhando televisão para ver desfile de carnaval? O que você foi fazer lá no furdunço lá? Mesmo que tenha sido em bloco gospel, se expondo a um montão de coisa. Absolutamente desnecessário. Pois é, então o pós-carnaval está aí. E agora o Brasil vai começar a funcionar. Então você que é cristão deveria já começar a orar para que no próximo carnaval Deus já tenha tempo suficiente para trabalhar na cabeça dos governantes para que o país funcione o ano todo. Que o país para em janeiro, fica parado em fevereiro. Se o carnaval começar em março, como acontece às vezes, aí o país só funciona em março. Esse ano o carnaval foi no mês de fevereiro. Aí para a justiça, para colégio, para a faculdade, para as empresas param de contratar, o país para. Está errado. O país tem que continuar produzindo, trabalhando, independente de carnaval. É sobre isso. E se você realmente quer fazer um trabalho de evangelismo sério, procure pessoas sérias que fazem isso. Tem aí, procura, pesquisa aí. Tem grupos sérios que fazem. Mas coloque-se na visão que Deus quer realmente para você. Coloque-se na visão que Deus tem dado a esses grupos aí. Tá? Então são irmãos e irmãs que oram, que jejuam, que estudam a palavra, que sobem montes, se consagram, se preparam. Eles não vão desfilando em bloco gospel, tentando supostamente evangelizar. Eles vão de forma séria, para passar credibilidade. E vão cheios da unção de Deus. Unção essa que eles buscaram o ano todinho. Já estão se preparando. Fica a dica, Deus abençoe sua vida. Daqui a pouco tem a mensagem, tá? O sermão escatológico de Jesus. O tópico 7. O destino do bom e do mau servo. Em breve meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. E a partir de maio a nova série, Os Falsos Profetas. E não se esquece de clicar nesse coraçãozinho aí para você dar apoio a esse vídeo aí. E clica nesse botãozinho para você me seguir. E também deixa o seu comentário e seu compartilhamento, tá? E abre o teu coração para Deus falar contigo através da mensagem. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do verso 45 até o 51. O título da mensagem é:
O sermão escatológico de Jesus, tópico 7, o destino do bom e do mau servo. Clica nesse coraçãozinho, se você está na plataforma de vídeos curtos, olha a hashtag para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3 e assista na sequência para você entender a mensagem. Deixe seu comentário, deixe seu compartilhamento também e clica nesse botão para me seguir e me acompanhar. Está na plataforma grande, de vídeo grande, completo, plataforma vermelhinha de vídeo grande? Deixe seu like no vídeo, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal e deixa também o seu comentário e o seu compartilhamento, tá? Em breve, meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas, tá? Em breve. Aqui no comentário fixado tem o link de venda do meu livro, dos meus livros. Se abrir aí onde você está vendo, ok. Se não abrir, copia e cola na barra de endereço do Google para você ter acesso à minha landing page. Lá na minha landing page você pode acessar meu WhatsApp, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. Não sou comedor de gordura do rebanho, não sou tosquiador de lã das ovelhas, tá? Dito isso, abriu tua Bíblia, Mateus 24, 45 ao 51? Então vamos lá. O sermão escatológico de Jesus, tópico 7. O destino do bom e do mau servo. A partir de agora. 45. Você é um servo do Senhor, sábio e fiel. Então, eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. 46. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. 47. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo o que possuo. 48. Mas se você for mau e disser consigo mesmo, meu Senhor não voltará tão cedo. 49. E começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados. 50. O seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado. 51. E vai castigá-lo duramente e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor abençoe a sua palavra, ela se faça viva, se faça presente, se faça cada vez mais verdadeira e real. E deixa Deus falar contigo durante esse tempo que nós vamos então pregar sobre o tópico 7, o sermão escatológico de Jesus. É o encerramento. Você que está acompanhando, você já viu que nos tópicos anteriores nós falamos sobre tudo que é assunto relacionado à volta de Jesus. Aqui, Jesus está explicando direitinho a parte do julgamento. Quem será o servo bom, quem será o servo mau. O destino de cada um. Então nós temos aqui nesse tópico informações muito importantes, muito preciosas e perfeitamente aplicáveis à nossa vida. Foi para isso que Jesus ensinou. Foi para isso que Jesus veio à Terra, para ensinar a todos nós acerca da importância de o recebermos como Senhor e Salvador das nossas vidas. O centro de tudo é abrirmos o nosso coração para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu quero que você entenda com toda a profundidade espiritual que é chegado o momento de definição. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Inclusive eu acabei ontem, no meu curso de teologia, de estudar sobre isso mesmo, escatologia, a doutrina das últimas coisas.
Então nós já estamos vivendo esses últimos dias. Jesus nos mostra isso em Mateus 24 de forma bem clara, sobre os sinais, sobre as coisas que estão acontecendo. Agora vamos meditar aqui verso por verso para nós entendermos, tá? No verso 45, Jesus diz assim: você é um servo do Senhor, sábio e fiel. É uma pergunta. Você é um servo do Senhor, sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Nesse verso 45, Jesus está fazendo uma pergunta direta para cada um de nós, inclusive para mim e para você. Se somos verdadeiramente servos bons e fiéis. E se acharmos que sim, se dissermos que sim, Jesus está dizendo que Ele nos entregará conservos para cuidarmos, alimentarmos dia a dia. Vamos repetir aqui a leitura, para ficar bem claro. Você é um servo do Senhor, sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos meus conservos dia a dia. Está falando de cuidado, está falando de um servo bom e fiel que vai receber do Senhor a tarefa de cuidar dos conservos. Alimentar fisicamente, sim. Através de programas de ação social, sim. Alimentar espiritualmente, com certeza. Esse alimento tem que ser espiritual. Nós temos que estar aqui para anunciar que Jesus vai voltar. Para anunciar que breve Jesus vem. Tá? Já falei em outro vídeo, vou repetir aqui. Em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, para quem não conhece, tinha um irmão. Ele usava lá uma roupa branca, tinha uns dizeres na roupa, usava um cabelo grande, branco, uma barba branca. Ele andava num Fusca, e o Fusca dele estava todo com a mensagem: Jesus Cristo voltará. E ele cantava: voltará, voltará, Jesus Cristo voltará, e gritava. A pregação dele era basicamente essa. Ouvi dizer que ele morreu, não tenho certeza. Mas se tiver alguém aí de Nova Iguaçu, porventura conheça a história, pode me confirmar. Ouvi dizer que ele faleceu. Já era um senhor de idade. Eu o vi pela primeira vez em 1999, quando eu trabalhava por ali, pelo centro de Nova Iguaçu. Numa empresa ali que eu trabalhava digitando uns documentos durante o dia. E de lá eu parti para o meu outro emprego da noite. Enfim. Então, essa é a mensagem que temos que pregar. Anunciar que Jesus Cristo vai voltar. Então essa alimentação a qual Jesus se refere é a alimentação espiritual, com certeza. Estamos aqui anunciando, estamos aqui falando, estamos aqui pregando, mostrando. Mas eu tenho consciência de quem convence você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Minha tarefa é só essa aqui, pregar. O resto quem faz é o Espírito Santo, não sou eu. E desejo que Ele esteja me usando cada vez mais para que você possa ver o Espírito Santo através de mim, me usando para que essa palavra seja pregada e chegue até você que está vendo esse vídeo agora aí. Vamos lá. Então, aquele que é servo bom, é sábio, fiel, o Senhor vai dar essa responsabilidade. Vamos ler o 46. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Ou seja, para estarmos aptos para a volta de Jesus, teremos que estar ocupados fazendo a obra dele. Teremos que estar ocupados fazendo o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos. Vamos combinar. Ainda há pouco eu falei lá no pós-carnaval. É só você voltar aí um pouquinho. Você está na plataforma de vídeo grande?
Volta um pouquinho, veja lá o pós-carnaval, ainda há pouco eu falei sobre os blocos gospel, sobre os crentes que ficaram vendo escola de samba dentro de casa. Então vamos lá. Se Jesus voltasse naquele exato momento, você acredita realmente que você subiria? Se na hora do arrebatamento fosse naquela hora, você acha que você subiria? Vendo aquele montão de gente nua no carnaval? Você acha que se você agora estiver aí desfrutando de coisas que você não tem que desfrutar, vamos trocar em miúdos ao português claro, sexo antes do casamento ou sexo fora do casamento, se a trombeta tocar, Jesus voltar agora, você acha que você vai ouvir o venha bendito de meu Pai? Acho que não. Você podendo fazer algo para a obra do Senhor, está sem fazer nada, como é que vai ser? Que julgamento você vai receber? Então está aqui, feliz é o servo que for encontrado fazendo fielmente o seu trabalho. Jesus deixou bem claro, feliz é o servo a quem o seu Senhor o encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Então todo aquele que na hora que o Senhor voltar estiver ocupado fazendo o trabalho que ele confiou, esse receberá a boa recompensa. Vamos continuar? Estou sendo bíblico, hein? Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo que possuo. Essa informação que Jesus nos dá, ele está dizendo que todos aqueles que forem achados pelo nosso Senhor, servos bons, servos sábios, servos fiéis, receberemos ocupações, receberemos tarefas, receberemos trabalho. Então, entendemos que Jesus não vai colocar na mão de gente sem noção tarefas importantes para que sejam feitas. Jesus não vai colocar nas mãos de gente descompromissada que não trabalha algo para cuidar, alguém para cuidar. Não. Essas tarefas serão entregues a servos sábios e fiéis. Vou repetir aqui, 47, para você entender de forma bem clara. Mas se você for 47. Eu vou pôr servos fiéis assim, para cuidar de tudo que possuo. Então, isso é um cargo de confiança que Jesus está nos ensinando aqui. Servos assim, bons, sábios, fiéis, serão colocados para cuidar. Serão cuidados para cuidar de tudo que o Senhor possui. Seremos colocados para pregar a palavra de Deus, seremos colocados para levar o Evangelho adiante, seremos responsáveis por fazer a obra do Senhor acontecer. É isso. Vamos para o 48. Aqui preste atenção, aqui o negócio já muda. Mas se você for mal e disser consigo mesmo, meu Senhor não voltará tão cedo, 49, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados, 50, o seu Senhor chegará sem avisar e sem ser esperado. Aqui, numa sentença só, em 3 versos, Jesus ensinou de forma clara o seguinte: todo aquele que se comportar como servo mau, como servo negligente, como servo que vive de qualquer jeito, como servo que se mistura com gente errada. Lembra do Salmo 1? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita o tempo todo. Pois será como árvore plantada junto às águas correntes, a qual dá o seu fruto no tempo oportuno, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer dará certo.
Porque os ímpios não são desse jeito, são como a palha que o vento leva. Porque os ímpios não resistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pois é. Então, todo aquele que for achado servo mau, servo negligente, ficar pensando consigo mesmo, que o Senhor não vai voltar tão cedo e vai viver de qualquer jeito, vai comer e beber com os bêbados, vai maltratar os seus conservos, ou seja, nós estamos falando dos dias atuais, estamos falando de gente que está dentro da igreja, que maltrata os outros, estamos falando de pastores que maltratam as ovelhas, de irmãos que maltratam outros irmãos, estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja e que estão fazendo só coisa errada do lado de fora, estão se misturando com os bêbados, comendo e bebendo com os bêbados. Estamos falando aqui de crentes que estão se misturando com política, trazendo política para dentro da igreja, contaminando a igreja com política. Estamos falando de crentes que estão trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo carnaval para dentro da igreja, bloco gospel para dentro da igreja. Estamos falando de crentes que estão pegando música secular, botando letra cristã e trazendo para dentro da igreja. Isso quando não estão trazendo a própria música secular inteira, tá? Tem vários vídeos aí, tá? Na cara dura. Não só a melodia, mas a letra também. A música secular inteirinha, completa. Nós estamos falando de cristãos, de crentes, né? Vamos dizer assim, porque cristão, o nível de intimidade, de comunhão com Deus é muito mais profundo. Está muito acima desse negócio de ser crente mesmo de igreja. Tem diferença aí, bem grande. Então estamos falando de crente que prega, acaba de pregar, vai para o bar beber. Ou, ao contrário, como nós tivemos um caso aí, de uma cantora aí, antes de entrar para a igreja para cantar, ela estava chapando no barzinho, tomando cerveja, tomando chopinho, pá. Ai, Jesus, só a graça. Só a graça, Senhor. Então, estamos falando de pastores envolvidos com corrupção, com roubalheira, com suborno. Estamos falando de pastores, pregadoras envolvidos com adultério, com fornicação. Só escândalo pesado, escândalo sexual um atrás do outro, toda hora aparece aí, entendeu? Aqueles lá dos Gideões que iam pregar, cheio de resto de cocaína no nariz, fedendo a perfume de mulher da vida, fedendo a cachaça, fedendo a uísque. Estamos falando disso. Já estão misturados com o mundo. Tem vídeo aí de um pastor aí, um baixinho aí que é arretado pra caramba, nordestino arretado, denunciando um outro pastor que é de lá também. Ele se referiu a esse pastor como raparigueiro. Não vou falar o nome, mas ficou bem ele deixou bem claro, sem falar o nome, a quem estava se referindo. Ele chamou o cara de raparigueiro. O cara chegou a pregar num congresso, já chegou no hotel pedindo 2 garotinhas. E é um homem velho, hein? E esse pastor aí é um conhecido, foi deputado em 2018, não foi reeleito em 2022. É um cara que deve ter a minha idade ou próxima a isso. Pelo menos a aparência física dele demonstra que ele tem uma idade próxima à minha. Não sei exatamente a idade dele, não. Mas é uma idade próxima à minha. Estava procurando garotinha nova para se divertir durante a noite, na véspera dele supostamente pregar num congresso. Então a gente está falando desse nível aí. O texto está falando desse nível aí. Desse nível de servo mau, servo infiel, servo negligente, servo que pode viver de qualquer jeito porque ele acha que o seu Senhor não vai voltar agora. Continua acreditando que o Senhor está demorando. Essa é uma estratégia antiga que Satanás até hoje usa. Ah, mas há quanto tempo se fala que Jesus vai voltar? Pois é, Noé pregou um tempão avisando sobre o dilúvio, tempão. O povo não tomou emenda até que chegou a hora que Noé já tinha providenciado a arca, um casal de cada espécie de animal já estava dentro da arca, Noé já estava com a família dele dentro da arca, Deus fechou a arca, desceu a água, acabou tudo. Mas Noé avisou, um tempão. Pois é, nós estamos aqui avisando há um tempão,
E esse povo está aí vivendo de qualquer jeito, achando que Jesus não vai voltar agora, achando que está longe, então eles podem viver de qualquer jeito, coisa e tal. Mas e aí? Então é sobre isso que nós estamos falando. Essa vida de qualquer jeito que essas pessoas estão levando. Sendo servos maus, sendo servos infiéis, sendo servos negligentes, maltratando seus irmãos, maltratando seus conservos, dando mau testemunho, comendo e bebendo com os bêbados. Vamos ler o 51 para a gente fechar. Então vou começar pelo 50. O seu Senhor chegará sem avisar e sem ser esperado. Aqui Jesus está dizendo bem claro que a volta dele será desse jeito. Que já estamos sendo avisados que a qualquer momento Jesus vai voltar. Já estamos sendo avisados acerca dos sinais do fim dos tempos. Jesus já nos ensinou. Você que está vendo essa série desde o tópico 1, você já entendeu. Se você não está acompanhando, volta, veja todos os vídeos, inclusive do tópico 1. Vá vendo todos para você entender o conteúdo do que está sendo pregado por Jesus em Mateus 24. Então os avisos já estão sendo dados, os sinais estão aí. Então a volta será como nós vimos num dos tópicos. Num piscar de olhos, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse era um louvor que a gente cantava na minha época de mocidade, lá no início dos anos 80. Essa letrinha é bem simples. A gente cantava sobre isso, tá? Será desse jeito aí. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E isso Jesus reiterou aqui. E vamos para o 51 para entendermos e finalizarmos. Então o Senhor chegará sem ser esperado e vai castigá-lo, no caso, castigar o servo mau, infiel e negligente. E vai castigá-lo duramente e o mandará para a condenação, junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você entendeu como é que Jesus igualou os servos maus, negligentes, que vivem a vida de qualquer jeito, comendo e bebendo com os bêbados, maltratando os outros, serão juntados aos hipócritas e serão castigados duramente em um lugar que haverá choro e ranger de dentes? Jesus estava se referindo ao inferno. Então nós temos aqui no Brasil um grupo aí chamado Deus, Pátria e Família. Uma coleção de hipócritas juntos. É uma coleção de hipócritas juntos. Pelo menos todos os que eu conheço que pregam essa coisa de Deus, Pátria e Família são os piores tipos de pessoa que eu conheço. Estão no segundo casamento, estão no terceiro casamento, trai a mulher, trai o marido, tem a vida toda zoada, toda bagunçada, tem filho fora do casamento, esconde do resto da família. E pregam aí, estão aí na internet, Deus, Pátria e Família. O líder maior do Deus, Pátria e Família está no terceiro casamento. O primeiro casamento dele terminou porque ele traiu a mulher com aquela que se tornou a segunda esposa. O casamento com a segunda esposa acabou porque ele traiu a segunda com a terceira. Deus, Pátria e Família. É o exemplo dos hipócritas, né? Gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos e adorados. O verdadeiro servo do Senhor ora em secreto, ninguém vê, só Deus está vendo. O verdadeiro servo do Senhor, quando dá uma esmola, a mão direita não sabe o que a mão esquerda está fazendo e vice-versa. Mas eles, os hipócritas, eles fazem questão de serem vistos, porque eles têm que ser admirados. Então, aos hipócritas, usam máscaras,
fingem ser o que não são, estão aí pregando muitas vezes, eles pregam uma santidade que eles não vivem, eles arrotam uma santidade que eles não têm, eles serão igualados a esses servos maus e negligentes e infiéis que eu acabei de ler aqui, tá? Serão igualados a eles. Sim. Esses que maltratam, comem e bebem com os bêbados, dão péssimo testemunho, vão todos juntos para o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas há tempo de se converter. Ainda há tempo. Tá? Embora não saibamos o dia, a hora que Jesus há de voltar, se você está vendo esse vídeo agora, é porque agora está em tempo. Agora, se teus olhos fecharem, se o Senhor te recolher agora, o tempo acabou. Por isso eu estou dizendo que há tempo, que você está vendo o vídeo agora, então há tempo agora de você se converter, há tempo agora de você se consertar, há tempo agora de você voltar para a casa do Senhor se você está afastado, há tempo agora de você abrir seu coração para Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador se você ainda não o fez. Há tempo agora de você tomar tenência e consertar a sua vida. Você que é servo de Deus, está dentro da igreja, está querendo ficar dentro da igreja, mas está zoando o plantão, de vez em quando dá uns pulinhos lá fora, de vez em quando dá uns bordejos lá fora, você que andou aloprando aí no carnaval, mesmo sendo crente, está em tempo de se consertar. Você está vendo o vídeo agora, então o tempo é agora. Então se ajoelha aí agora, conserta a tua vida com Deus agora aí, está no tempo. Paro por aqui. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e a mensagem de hoje foi o sermão escatológico de Jesus, tópico 7, o último tópico, o destino do bom e do mau servo, baseado em Mateus capítulo 24, do 45 ao 51. Desejo que Deus continue falando no teu coração e que verdadeiramente você entenda, tá? Qual será o destino seu se você for um servo bom e fiel. Você terá o prazer de desfrutar da presença do Senhor, de entrar na presença do Senhor. E se você se comportar como servo mau, infiel, negligente, que maltrata os seus companheiros, que dá péssimo testemunho, come e bebe com os bêbados, você vai se juntar aos hipócritas lá no inferno, onde vai ter choro e ranger de dentes. Escolha sua. É isso, que Deus continue abençoando essa palavra, a sua vida, que você continue pensando nesse assunto, veja os outros vídeos para que você entenda a mensagem como um todo. Você que está vendo na plataforma YouTube, toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo para você. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, que aí você vai ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você está vendo no Quai, no TikTok, no Instagram? Beleza. Acompanhe a série através da hashtag parte 1, parte 2, parte 3. Do lado do título do vídeo, bota o númerozinho também. 1, 2, 3, para que você veja a sequência e entenda a mensagem como um todo. E clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Você que está no Quai, no TikTok ou no Instagram. Clica no coraçãozinho também, deixe seu comentário, deixe seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Vamos lá. Se quer comprar meu livro, no comentário fixado nesse vídeo está aí o link de vendas. Você clicou, abriu, ok, vai direto para a minha landing page. Não abriu, copia o link, cola na barra de endereço lá do Google, vai abrir minha landing page. Veja o livro que você quer, veja a livraria onde ele está sendo vendido e faz a sua compra. Ou me chama no WhatsApp. Por lá eu posso te dar alguns descontos. E pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu ficarei feliz de estar aí pregando essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Eu não cobro nada para pregar. Não faço parte do sistema religioso que disputa a agenda. Não sou tosqueador de lã das ovelhas. Não sou comedor de gordura dos rebanhos. Bom, em breve tem o meu novo livro sendo lançado. Sansão, o homem das escolhas erradas. Fica me acompanhando aqui para que você veja o lançamento do livro. E a partir de maio, o meu novo livro. Perdão, a partir de maio a nova série, Os Falsos Profetas. Então,
Recapitulando, em breve o meu novo livro está na fase de oração. Sansão, o homem das escolhas erradas. A partir de maio, uma nova série de mensagens, os falsos profetas. Então, fico por aqui, agradeço a você que ficou aqui até o final, espero você na próxima semana com a permissão do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.